Pessoal, olha, hoje, segunda-feira, vou tentar passar para vocês a aula nossa por meio aqui do slide falando com vocês, tá? Vamos ver se dá certo, se aproxima a gente um pouquinho mais. Na verdade, a gente vai ver uma revisão da aula que foi dada no Centro de Mídias, né, sobre o tema notícias. Vamos lá. A habilidade que vai ser trabalhada nessa aula é identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. Depois, mais para frente um pouquinho, eu explico detalhadamente para vocês o que significa esses termos. O objetivo da aula vai ser, olha, vocês reconhecerem a importância dos gêneros textuais do campo jornalístico na formação de leitores, em destaque a notícia. Isso aí a gente já viu um pouquinho na sala de aula, que a gente viu lá no caderno do aluno no começo do ano, que tinha lá algumas notícias nas quais vocês precisavam identificar. Então, a gente trabalhou a questão da manchete, a gente trabalhou a questão do lead, que é um subtítulo da manchete, né? Então, a gente vai hoje explorar um pouquinho mais sobre esse gênero notícia, tá certo? E aí, vocês precisam compreender a importância da seleção aqui das palavras, né? Quais são as palavras que são escolhidas para produzir determinado efeito de sentido, tá? Porque dependendo daquilo que você escolhe ou que o repórter escolhe falar, é o que vai dar o sentido para a notícia. Daí, o que acontece? Tem vários gêneros no campo jornalístico, né? Às vezes a gente pensa só na notícia, né? Mas tem a notícia, tem a reportagem, que é aquela que passa na televisão, né? Que a pessoa vai lá e faz a reportagem diretamente no local que está acontecendo alguma coisa. Tem a questão da entrevista, que já é marcada, às vezes com alguma pessoa famosa, ou às vezes com alguém que participou de alguma coisa que aconteceu que foi importante, né? Tem a fotoreportagem, que a gente vai ver mais para frente, fotodenúncia, podcast, que também é um recurso que a gente ainda vai trabalhar, e carta de leitor, que a gente já viu um pouquinho, que é aquela geralmente quando tem alguma revista ou algum jornal e a pessoa que fez a leitura de determinada matéria, ela quer se posicionar a respeito. Essa daí a gente já viu um pouquinho em sala de aula. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar essa questão da notícia para que a gente consiga compreender um pouquinho mais como esse gênero, como que acontece essa interação, né, com quem informa, ou seja, com quem está por trás das notícias, e com os leitores, que são quem recebem essas informações, tá certo? Então, vamos ver como que é a forma com que essas informações são constituídas, como que elas influenciam os pensamentos e os comportamentos das pessoas. Aí é o seguinte, para começar, o que a gente vai fazer? Um levantamento de conhecimentos prévios. O que é isso? É fazer um levantamento daquilo que vocês já sabem a respeito do gênero notícia. Como eu falei para vocês anteriormente, é um assunto que a gente já conversou a respeito, então vocês já têm um conhecimento acerca dele. E aí, vocês vão responder a princípio essas três questões aqui, ó. Quais são as características da notícia, no geral, tá? Qual é a finalidade de uma notícia? Para que a notícia ela é publicada, ela é veiculada? E se você sabia que jornais e revistas, além de informar os seus leitores, também influenciam seus pensamentos e comportamentos. Você sabia disso? Sabia, porque a gente já falou a respeito também. Então, você vai explicar resumidamente essa questão também, tá certo? E para isso, vocês vão clicar aqui, ou se não estiver aparecendo, dependendo do recurso que vocês vão acessar, talvez não apareça como link para vocês, mas é só copiar isso aqui que está escrito, colocar lá na barra de endereço do Google, lá em cima da internet lá, que vai levar vocês para a página para responder essas três questões, tá certo? E aí, assim, o que eu sugiro para vocês? Que vocês respondam primeiro no caderno e depois vocês acessem o link para responder lá já com mais propriedade, tá? Daí já tá tudo certinho, é só dar uma olhadinha no caderno e passar lá pro link. E aí, na sequência, a gente vai ver uma notícia. Aí vocês prestem atenção, porque essa notícia que a gente vai fazer a leitura agora, é com base nela que virão as próximas questões. Então, tá lá, ó.
a manchete, né? Adolescentes lutam por um bairro sem lixo. Na Semana do Meio Ambiente, adolescentes entre 13 e 14 anos, alunos da Escola Estadual Professora Ana Bianco, reuniram-se em prol da educação ambiental e organizaram uma campanha social para acabar com o lixo no bairro Alegritude. A iniciativa partiu após lerem um artigo de divulgação científica que discorria a respeito de educação ambiental. A gente não tinha ideia da importância da educação ambiental. Então, como a gente não temos aula disso, resolvemos organizar uma campanha para acabar com o lixo no nosso bairro, disse SRZ, 14 anos, aluna do 8º ano A. É muito difícil ver as pessoas jogando lixo no córrego, que fica perto da nossa escola e nas ruas, completou CJM, 13 anos, aluno do 7º ano D. Para organizarem a campanha, os alunos reuniram-se na sala de leitura da escola, com o apoio da professora Elisa Santos, de língua portuguesa, e mapearam os principais lugares que tem mais lixo no bairro. Após isso, eles foram visitar o entorno da escola e conversaram com os moradores do bairro. Não adianta fazer panfletos e entregar para os moradores, porque eles não vão ler e os papéis serão jogados fora, sujando mais as ruas, já que muitas pessoas não colocam os papéis no saco de lixo. Elas preferem jogar na rua mesmo, explicou o ML, 14 anos, um dos precursores da campanha. Os moradores do bairro ficaram sensibilizados com a atitude dos alunos e resolveram ajudar. Gostei muito do que eles estão fazendo e vou ajudar, disse a senhora Eufrazina, 69 anos, aposentada, moradora do bairro há 45 anos. A campanha está sendo tão boa que não se vê mais lixo nas ruas. Os moradores varrem a frente de suas casas e deixam cestos de lixo para que os transeuntes depositem seus lixos. De acordo com os relatos dos moradores, campanha como esta deve se espalhar para outros bairros da cidade. A educação ambiental deve começar em casa e atitudes como a desses meninos fizeram a diferença. Porque agora nosso bairro está mais limpo e gostoso de ficar, disse o senhor João Pereira, 77 anos, morador do bairro desde que nasceu. Para os alunos da Escola Estadual Ana Bianco, a campanha não vai parar por aí. Nós vamos plantar árvores, colocar brinquedos recicláveis nas praças e pedir para a prefeitura fazer uma área de lazer para nós, exclamou o GC, 13 anos, aluna do 7º ano B. Acho que nosso bairro agora pode se orgulhar do nome, afinal ele está mais alegre com as ruas limpas, comemora a senhora Beatriz Cardoso, 55 anos, funcionária da escola. Amandópolis, 2 de março de 2020, Jornal da Cidade, ano 20, número 175, primeira edição adaptada. Então, gente, olha, essa notícia, se vocês perceberem, o que a gente tinha conversado antes, as notícias elas respondem a 5 perguntinhas, né? O que, quem, quando, onde e por quê. Se a gente, mais para frente aí vocês vão ver que vocês vão fazer uma análise para poder responder isso. E eu queria chamar a atenção aqui de vocês pelo seguinte, aproveitando ainda essa tela, que a gente já viu anteriormente lá na aula do Centro de Mídias e depois que a gente fez algumas atividades a respeito, referente à citação. Lembra que a citação ela geralmente vem ou com uma indicação segundo fulano ou de acordo com tal, né? Ela pode vir assim e ela pode vir também entre aspas. Então, toda vez que tem alguma coisa entre aspas, aqui, toda vez não, na maioria das vezes, dependendo do contexto, tá havendo uma citação, tá? Que, por exemplo, nesse pedacinho aqui, ó, nós vamos plantar árvores, colocar brinquedos recicláveis nas praças e pedir para a prefeitura fazer uma área de lazer para nós, exclamou GC. Então, essa aqui é a citação desta aluna aqui, tá ok? Só para adiantar para vocês uma informação que vocês vão precisar lá na frente. E aí, o que acontece? Agora que vem a hora das perguntas, né? Então, esse aqui, se vocês perceberem, olha, já é um outro link, tá? Aquele primeiro era o link só de conhecimentos prévios, levantamento de conhecimento prévio, para ver o que vocês sabiam antes de estudar a notícia. Agora, a gente vai estar fazendo a análise dessa notícia, tá?
Então, a gente tem assim, ó, lead, do inglês lead, entre outras traduções, primeiro, guia, o que vem à frente, é geralmente o primeiro parágrafo de uma notícia e fornece ao leitor informações básicas, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quem, o que, onde, como, quando e porquê, tá? Sobre o assunto a ser tratado. De acordo com a notícia, o que o lead explicita. Então, vocês vão dar uma olhadinha lá no lead da notícia, lá naquilo que vem primeiro, e vocês vão responder sobre o que se trata, tá ok? Como disse anteriormente, responde primeiro no caderno, depois vocês vão lá no formulário para responder. Na Semana do Meio Ambiente, adolescentes entre 13 e 14 anos, esse daqui seria o lead, tá, gente? Ó. Então, vocês não vão precisar nem voltar lá, porque já trouxe aqui para vocês, olha. Na Semana do Meio Ambiente, adolescentes entre 13 e 14 anos, alunos da Escola Estadual Professora Ana Bianco, reuniram-se em prol da educação ambiental e organizaram campanha social para acabar com o lixo no bairro Alegritude. Então, aqui vocês vão responder, fazendo essa leitura, o que aconteceu, quem está envolvido, quando aconteceu, onde e por quê. Olha, tá vendo? Só nesse trechinho aqui do lead vão estar todas essas respostas. Sempre quando vocês olharem uma manchete, que vocês lerem o lead, vocês conseguem perceber isso aqui é o principal. Muitas vezes, fazendo a leitura desse pedacinho aqui, às vezes a gente não precisa nem ir para a notícia para saber do que se trata. Aí a gente vai só para aprofundar as informações, se a gente quiser saber alguns detalhes. Mas por aqui a gente já tem noção do que se trata. Vamos lá. A segunda pergunta, olha. Que fato despertou o interesse do grupo de alunos em realizar uma campanha solidária para acabar com o lixo do bairro? 3. Que solução os adolescentes encontraram para deixar o bairro Alegritude mais limpo, sem lixo? 4. Onde essa notícia foi publicada? 5. A notícia apresentou uma linguagem predominantemente. O que teve mais nessa notícia? O formato dessa notícia, ela foi mais formal e objetiva, formal e subjetiva, informal e objetiva ou informal e subjetiva? Daí aqui vocês vão ter que lembrar o seguinte: formal e informal. Qual que é a diferença desses dois? A gente já estudou, eu não vou explicar, porque senão vou estar dando a resposta aqui para vocês, tá? E o objetivo e subjetivo. Vamos lembrar um pouquinho que subjetivo é tudo aquela coisa que é mais interior, é mais de opinião, é mais nosso, tá? Então, vamos ver, essa notícia foi a notícia, o que ela, a característica dela é de objetividade ou de subjetividade, tá? Então, pensa aí. Qual foi o principal objetivo dessa notícia? E o texto foi redigido em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Para vocês responderem isso aqui, presta atenção ali na questão dos verbos, tá? Geralmente os verbos são o principal indicativo do foco narrativo, tá ok? Aí, citação direta, né? Aquilo lá que eu expliquei um pouquinho para vocês lá no final da notícia, né? Citação direta no texto jornalístico é a transcrição da fala de pessoas, por exemplo, a partir de uma entrevista que irá compor uma notícia ou uma reportagem. A citação direta deve ser apresentada entre aspas, com a identificação do autor da fala. Então, na notícia lida, a presença de citação direta, na verdade, o que acontece? Eu acabei já dando uma dica para vocês, né? Porque quando eu expliquei aquela lá. Só que assim, vamos combinar, não vale colocar aquela lá que eu expliquei, tá? Então, no texto, se vocês voltarem lá nesse texto aí, nessa notícia, vocês vão perceber que há várias citações diretas. Então, vocês vão escolher uma delas e vocês vão escrever aí. Agora aqui para refletir, ó. Houve interpretação dos fatos ou apenas a informação de um conteúdo real ou cotidiano? Aí vocês vão pensar sobre essa pergunta e vocês vão justificar, tá certo? Não adianta só falar que sim ou não. A questão não é essa. Vocês têm que colocar se houve a interpretação dos fatos ou só a informação do conteúdo real. E aí justificar por que vocês acham isso.
Isso aqui, gente, já coloquei. Na verdade, o que acontece aqui tá dando uma complementação para a pergunta que foi feita anterior, tá? Isso aqui ajuda vocês, de certa forma, a responder essa questão. E aí, fica a dica, tá? Para vocês fazerem a atividade com bastante atenção. Leiam, releiam quantas vezes for necessário. Eu vou mandar a aula gravada e vou mandar também ela em formato PDF, porque eu sei que tem aluno que não consegue acessar de uma forma, tá? Ou então mesmo se vocês quiserem para imprimir, ou mesmo para ficar consultando enquanto vocês forem responder lá, tá certo? Enfim, eu vou dar diversos recursos aí para vocês terem opção. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem lá no grupo. Se tiver vergonha de perguntar no grupo, apesar que não é vergonha, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, pergunta lá para mim no particular, tá? Tenta perguntar, se possível, no período da manhã, que é o meu horário de aula com vocês, então eu tenho mais disponibilidade para responder. Mas se ela vier em outro momento, eu vou responder, tá? Só não garanto que seja imediatamente. E a dica que eu falei para vocês também é para facilitar, é vocês responder primeiro no caderno, tá? Que de qualquer forma vocês precisam ter essa atividade no caderno. Responde lá no caderno, depois que tiver tudo respondido, vocês clicam no link e passa lá essa resposta para o link, tá certo? Quando vocês já tiverem certeza. Porque quando eu olho lá no link, para mim já aparece direitinho o pessoal que acertou, enfim. E se for necessário, eu dou um feedback para vocês, tá certo? Eu espero que tenha sido interessante essa forma que eu estou passando para vocês. Depois eu queria que vocês me dessem um retorno, porque aí dependendo daquilo que vocês me sinalizarem, eu continuo fazendo dessa forma, ou então a gente muda a maneira de interagir, tá ok? Muito obrigada, gente. Estou com saudade de vocês.